te exaltar. De hoje não passa, você vai descer. Quem te viu perdido vai se admirar. E todos vão ver que Deus é com você. O sorriso da prova vai ter que chorar. E o vento que sopra vai ter que parar. Só pra ver de perto o momento que Deus escolheu pra te exaltar. Só pra ver de perto o momento que Deus escolheu pra te exaltar. Receba a unção agora. Comece, meu irmão, a dar glória ao poder de Jeová. Derramando está, mas para alcançar as bênçãos tem que dar glória. A unção, fogo e poder descem, coisas maravilhosas acontecem. O poder de Jeová derramando está, mas para alcançar as bênçãos tem que dar glória. Tem que dar glória para receber a unção, fogo e poder. Tem que dar glória para alcançar, para o avivamento começar. Tem que dar glória com todo fervor, buscar o Santo Consolador. Tem que dar glória para alcançar as bênçãos do Senhor neste lugar. A unção, fogo e poder descem, coisas maravilhosas acontecem. O poder de Jeová derramando está, mas para alcançar as bênçãos tem que dar glória. Cantando pelo Brasil eu vou, dizendo que Jesus já veio. Valeu, Linda Moraes. É uma honra ter a sua participação no meu CD. O prazer é todo meu, Cláudio Gonzaga. Afinal de contas, nós somos nordestino, cearense, brasileiro. Sou crente nordestino, eu sou. Sou cearense também. Cantando pelo Brasil eu vou, dizendo que Jesus já veio. Sou crente nordestino, eu sou. Sou cearense também. Cantando pelo Brasil eu vou, dizendo que Jesus já veio.
Boa noite, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Obrigada a todos que estão chegando. Obrigada pelo positivo. Deus abençoe a todos. Todos que estão chegando. A paz do Senhor. Mas estou aqui para glorificar e exaltar o nome de Deus. E dizer que aquele que espera em Deus, que aquele que tem fé em Deus, alcança tudo. Eu quero dizer para você que Deus confia em você. Deus confia em mim, Deus confia no crente. No crente de verdade. E Deus, sendo Ele Deus, para entrar na palavra, Deus sendo Ele Deus, Todo-Poderoso, que tem poder nos céus, na terra, embaixo da terra, sobre os mares, sobre tudo quanto fez. Mesmo assim, o nosso Deus, sendo Deus, dá testemunho de mim e de você. Deus deu testemunho de Jó, quando disse para Satanás: viste o meu servo Jó? Quando Satanás estava de rodear a terra. E o que eu acho lindo dessa passagem de Jó, ao qual vamos falar hoje, da passagem de Jó, o que eu acho bonito é porque Deus, como eu falei, sendo Deus, quando o crente é crente de verdade, Deus dá testemunho dele. Deus tem confiança no crente de verdade. E às vezes permite. O crente sendo um crente de verdade, Deus permite certas coisas acontecerem na vida dele para mostrar para o inimigo, para mostrar para Satanás que o crente de verdade, ao qual Deus confia, ao qual Deus dá testemunho, consegue passar por tudo e vencer. Glória a Deus, aleluia. Para mostrar para o inimigo que mesmo passando pelos desertos da vida, pelas dores, ele continua fiel a Deus. Glória a Deus. Ele continua se desviando do mal. Aleluia. Ele continua fazendo a vontade do Senhor. Glória a Deus. Mesmo que às vezes ele chega até mesmo passar por certas situações de enfermidade pesadas na sua vida, de isolamento, solidão, certas ocasiões em que o crente precisa realmente ser crente de verdade para permanecer na presença de Deus. Aleluia. Mas esses crentes assim, o que eu acho lindo dessa passagem é porque Deus, sendo todo-poderoso e sendo Deus, que não precisa dar testemunho de mim nem de você, Ele nos dá esse testemunho. Aleluia. Às vezes você não vê. Porque a história descrita aqui pelo escritor, a história de Jó, essa história que é narrada em 42 capítulos, 1130 versículos. A história de Jó é narrada em 42 capítulos, 130 versículos. 1130 versículos. Nesses 1130 versículos, apenas 5 do começo retrata a história desse homem. E apenas 8 do final retrata a restauração. Aquilo que Deus faz na vida do crente. Aquilo que Deus faz na vida do amigo, do homem, da mulher que tem fé em Deus. A palavra de Deus hoje para nossas vidas está em Jó, capítulo 2, versículo de número 3 em diante, que diz assim: e disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque não há ninguém semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus. Desvia-se do mal e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo o quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e o toca nos ossos e na carne, e verás se ele não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu
Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando-lhe um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Só até aqui. Glória a Deus. Amém. Queridos, como eu falei, Deus dá testemunho do crente valente. Deus dá testemunho de mim e de você quando não negamos o nome dele diante das adversidades, das dificuldades da vida. Hoje eu quero falar sobre Jó. Jó, um homem totalmente, vai se dizer a palavra de Deus, para quem conhece esse texto, bastante falado em outras pregações, também falado em louvores, o servo Jó. Um homem mais rico do Oriente, onde nesse tempo era difícil um homem se destacar pelo poder econômico. Jó era um homem que tinha vários bens, um homem temente a Deus. Jó era pai de 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Jó era um homem que tinha um poder econômico, um poder aquisitivo muito bom. Esse homem que outra hora reverenciado pelos mais velhos, porque nós sabemos que o certo da cultura é os mais novos reverenciar os mais velhos, mas devido ao poder econômico desse homem, o poder aquisitivo, devido à riqueza, porque Jó, ele era dono de muitos bens, de muitas cabeças de gado, de muitas cabeças de ovelha. Jó era um homem que tinha animais apropriados para o cultivo, que nessa época era muito bem visto. Apropriado para o cultivo, Jó tinha bois, tinha animais que eram também para o abatimento, ou seja, para vender e também para o seu consumo de casa. Jó era um homem, como se diz no mundo de hoje, empreendedor, um homem rico, um homem poderoso, um homem ao qual os mais velhos o reverenciavam e os mais novos o aplaudiam. Os mais novos aplaudiam aquele homem pelo que ele era. Mas também Jó, a palavra vai dizer que Jó era um homem que se compadecia da necessidade do órfão, da viúva. Jó era um homem que ajudava aqueles que precisavam, que se compadecia com a dor do outro. Era um homem temente a Deus. Era um homem bom. E a palavra vai dizer que Deus, dando testemunho de Jó, como todo crente, Deus dá o seu testemunho, mesmo sendo Deus. É por isso que coloquei essa parte do versículo do capítulo 2, porque vai narrar aqui Deus dando o testemunho do seu servo Jó. Para você que entrou aqui nessa noite perguntando o que essa palavra vai dizer para a sua vida, ou que eu mesmo posso me perguntar o que Deus quer falar para mim nessa noite, eu já vou adiantando. O que Deus quer falar para mim nessa noite e para você, que seja qual for a dificuldade, a luta, a escassez, a dor, a enfermidade que você estiver enfrentando, se Deus o permitiu isso na sua vida, Deus confia que você vai até o fim, para que Ele possa dar testemunho de você como um bom crente, como um bom homem de Deus e como uma boa mulher de Deus, fiel que não nega a Deus. A palavra agora vai dizer, e o texto eu quero contextualizar, que a palavra vai mostrar que Jó, agora Satanás estando de rodear a terra e Deus, ao dar o testemunho de Jó, Satanás agora trata de dizer a Deus que não tem como Jó negar o nome de Deus, porque tudo que pede tem. Tudo que quer tem nas suas mãos. Por isso que é fácil louvar a Deus, engrandecer o nome de Deus. Então ele diz, tira o que ele tem, retira o que ele tem, os bens, os filhos, toca em tudo que ele tem, e eu quero ver se ele vai continuar a louvar ao seu nome. E agora Deus diz, vai lá,
Porque Deus sabe quem é o crente de verdade, Deus sabe a minha fidelidade, Deus sabe a sua fidelidade. E agora Deus vai e diz para Satanás, porque verdadeiramente quando Deus conhece a minha integridade, a sua integridade, quando Deus conhece a minha fé e a sua fé, quando Deus conhece a integridade do crente, a fidelidade do crente, quando Deus conhece que investindo em você, que investindo em mim, Ele pode dar o bom testemunho agora e pode dar o bom testemunho depois da sua luta, depois da sua dor. Glória a Deus. E agora Deus diz para Satanás, vai lá e faz isso que tu queres. Satanás, agora Jó, que tem sua vida com bem econômico elevado, um homem de boas condições, de uma família exemplar, de uma esposa exemplar, de uma mulher exemplar, de uma grande serva de Deus, Jó se depara agora com a notícia que daqui a pouco chega que os seus inimigos que outra hora roubaram os seus bens e que foi levado uma parte do que ele tinha, mas há bem uma notícia acaba, chega outra, dizendo que agora, através de cair um fogo do céu, ali é devastado todos os seus animais, todos os seus cavalos, bois, jumentos, seja o que ele tinha, agora também sobre um vento que vem sobre a casa onde os seus filhos se reunia para um banquete. E nesse banquete, como de costume, eles festejavam o que de bom tinha para comer, o que de bom tinha para usufruir. Agora chega uma notícia atrás da outra, e a última notícia que choca Jó é que os seus 10 filhos foram mortos. Agora Jó, desesperado com essa notícia, rasga suas vestes, se veste num pano de saco, raspa sua cabeça, e agora o inferno festeja. Agora o inferno festeja e diz, agora é a hora que esse homem vai blasfemar. Agora é a hora que eu quero ver se o Deus que dava outra hora testemunho do seu servo Jó, agora vai ver ele blasfemar. E Jó agora, depois de raspar a cabeça e sua cara em terra, ele diz, nu eu nasci, e nu retornarei para meu pai. Bendito seja o Deus que me deu, e bendito seja o Deus que me tomou tudo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Não foi o suficiente para que o inferno festejasse antecipadamente a vitória sobre aquele servo. Satanás se enganou, porque aqui Jó ainda se manteve firme, Glória a Deus, aleluia. se manteve fiel a Deus, dizendo que bendito seja o Deus que deu, mas também bendito seja o Deus que tirou tudo dele. Glória a Deus, louvado e agradecido. E aqui agora se deparando com a situação em que Satanás dizia, mas que verdadeiramente crente é esse, que verdadeiramente homem de Deus é esse, porque abalei toda a sua estrutura econômica, abalei a sua família, retirei tudo dele, e ainda não é o suficiente para que esse homem deixe de adorar esse Deus. Agora naquela casa estão 10 caixões. Para uma mãe de família que se depara às vezes com um caixão na sua casa, é o suficiente para às vezes blasfemar, para às vezes desistir da presença de Deus. Aquela mãe de família agora estava contemplando não só a destruição financeira, não só a destruição econômica, mas também estava velando 10 filhos na sua casa. Mas Jó permanecia fiel ao nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Jó permanecia fiel, mesmo não entendendo, porque Deus,
poderia usar um profeta, Deus poderia mandar um profeta dizendo: Jó, eu fui insultado por Satanás para poder ferir a sua família, ferir a sua estrutura econômica, ferir a sua estrutura financeira, acabar com tudo que você tem, acabar com a sua família, mas aguenta firme, porque eu vou restaurar tudo que você perdeu. Mas Deus não fez isso. Deus não fez isso porque Deus sabia com quem estava lidando. Deus sabia que aquele servo era fiel até mesmo na morte. Porque é isso que Deus espera de mim e de você. Porque tem pessoas que às vezes com a dorzinha na unha, com a gripezinha, já quer negar o nome de Deus. E Deus precisa que às vezes com coisas piores, com situações piores, para que Ele possa dar um bom testemunho de você, Deus precisa que você aguente firme. Tem pessoas que querem blasfemar, sair da presença de Deus, porque o seu filho que era homem virou mulher, ou então porque o seu filho que era mulher virou homem e saiu de casa. Tem pessoas que querem blasfemar o nome de Deus, que querem negar o nome de Deus, porque o seu marido, outra hora que era fiel, está traindo. Porque a sua filha, que outra hora era uma mulher direita, agora vira prostituta. Porque o seu filho, que outra hora não usava drogas, agora usa droga. Tem pessoas que querem blasfemar e negar o nome de Deus. E Deus às vezes querendo dar um bom testemunho sobre você, mas você envergonha o nosso Deus. Você envergonha. Porque você quer abrir mão de Deus por qualquer coisa que às vezes ainda não chegou, como vai chegar no estágio que esse homem vai chegar. Agora, Satanás novamente volta à reunião com Deus e diz: verdadeiramente eu não entendo o que esse homem espera da vida, ou mesmo que esse homem tem nele, porque acabei com seu poder econômico, destruí a sua situação financeira, acabei com a sua reputação, acabei com tudo, com a sua família, velou 10 filhos, e assim mesmo raspa a cabeça, bota a sua cara no pó, na cinza, e diz que bendito seja você que deu e tomou. Mas ele ainda tem uma arma, porque Satanás sempre tem uma arma contra a minha vida e contra a sua vida. Porque ele não fica satisfeito até nos fazer desistir, até nos fazer sair da presença de Deus e blasfemar contra o nome do Senhor. Ele agora diz para o Senhor: até aqui tudo bem, quero ver se ele ainda vai continuar louvando a você, engrandecendo o seu nome. Se eu colocar uma chaga, se eu colocar feridas no seu corpo, colocar úlceras no seu corpo, e ele permanecer fiel a você. Deus sabe quem sou eu. Deus sabe quem é você. Deus sabia quem era Jó. Às vezes as bênçãos, as curas, as libertações não chegam porque não temos paciência. A palavra de Deus vai dizer aqui que os primeiros 8 versículos da história do livro de Jó, o escritor descreve a sua história. Porque às vezes tem pessoas que estão aqui nessa noite, ou eu mesmo, que estão querendo que Deus faça tudo na sua vida no primeiro capítulo. Mas às vezes Deus quer dar um bom testemunho de você e de mim. Às vezes Deus tem algo que quer testemunhar diante de coisas que tem que acontecer na minha vida e na sua vida, para verdadeiramente o inferno se abalar com a minha fé e com a sua fé. Do capítulo 2. Do capítulo 2 da palavra, para quem lê essa palavra de Deus, do capítulo 2 ao capítulo 37, são 35 os capítulos que Jó agora
vai questionar a Deus pelo que está passando e Deus calado. Você às vezes quer que Deus resolva a sua situação nos primeiros capítulos. Mas você devia pensar assim: se a sua vida está assim, se a minha vida está assim, se a vida de alguém está assim, tem mais 35 capítulos, porque do segundo capítulo até o 37 capítulo, dão 35 capítulos que Jó questiona a Deus por que está passando por aquilo, e Jó faz várias perguntas a Deus, e Deus calado, e Deus não responde. Mas mesmo assim, ele continua questionando, ele continua se perguntando, mas ele continua confiando, porque aqui Jó tem fé. Ele tem a fé que Deus vai chegar no momento certo para fazer as suas ondas de sofrimento, os seus desertos, os seus medos, as suas dores acabar. E ele descreve que tudo nesse momento que ele queria era descrever que mesmo mediante ao que está passando, o que está vivendo, porque aquele homem já não podia mais dormir dentro de casa e preferia dormir nas cinzas, mas ele tinha a fé que o Deus que tomou era o Deus que restauraria tudo, se fosse da vontade dele. Porque aquele homem que outra hora era reverenciado pelos mais velhos, pelos mais novos, era um homem de um poder econômico bem sucedido, que ajudava o órfão, a viúva, que ajudava todo mundo. Um homem que era totalmente respeitado pelos seus empregados, agora era desrespeitado pelos seus empregados. Já não havia mais quem reverenciasse a sua presença, porque nem os mais velhos reverenciavam a sua presença, e nem os mais novos também o aplaudia, porque agora acabou-se a sua riqueza, o seu poder econômico, a sua família foi abalada, a sua família foi destruída. Agora os amigos chegam. A palavra vai dizer, para quem lê no capítulo 2, nos versículos 12 e 13, a palavra vai dizer que os amigos chegam e ao ver Jó de longe naquela situação, acometidos de chaga e o seu corpo todo ferido, coberto de chaga, coberto de úlceras, e agora a palavra vai dizer que quando os seus amigos o avistam de longe, quando encostam, também rasgam suas vestes e colocam-se diante dele na cinza, de tanta pena de ver Jó naquela situação. Porque as feridas eram tanto, e o estado de Jó, a carne estava pregada no osso, a pele pregada no osso, e a situação dele era tão inusitada, era de fazer dó. A situação dele era tal que os seus amigos não conseguiram sequer estar no versículos 12 e 13 do capítulo 2 de Jó, que diz que eles, ao chegar, não conseguem sequer dizer uma palavra. De tanta tristeza, de tanta pena do seu amigo Jó. Mas acontece que esses mesmos amigos que outra hora já deveriam ter comido na sua mesa com banquetes esses, porque os amigos de hoje só querem estar do seu lado, só querem estar na sua companhia, pode até se entristecer por algum momento, pode até ficar com você por algum momento, pode até ficar com você por algumas horas, mas se você não tem o que oferecer, se você não tem o que dar, se você está deteriorado de úlcera, se você está enfermo em cima de uma cama, se você está doente, se a sua situação financeira não tem mais como ajudar ninguém, e muitos não tem mais como se beneficiar do que é seu, uma hora esses mesmos amigos que outra hora vieram de perto olhar a sua situação,
esses mesmos amigos também. Em uma hora, devido ver que a sua situação não tem mais jeito, ou achar pela ótica humana, porque pela ótica humana, às vezes não tem jeito. Nem a minha situação, nem a sua. Mas para Deus, é apenas um piscar de olho. Jó agora, a partir do versículo 3, a partir do capítulo 3, depois do capítulo 2, Deus se ausenta e se cala e fica em silêncio. Porque eu costumo dizer nas minhas pregações, e estou dizendo aqui, porque pior do que um não de Deus ou um sim de Deus, é o silêncio de Deus. Agora Jó questiona, Jó lamenta e diz até que está arrependido do dia que nasceu. Que se pudesse não teria nascido. Porque ele não entende o que está passando. Porque ele sabe que jamais desagradou a Deus. E como está no capítulo 18, o que ele diz é que para os seus amigos, e vai entrar no capítulo 19, onde narra toda a indignação de Jó sobre os seus amigos. Mas a palavra vai mais fundo, porque aqui Jó sabe, no capítulo 18, que não fez nada. E ele sabe que por não fazer nada, ele sabe que se não fez nada para desagradar a Deus, que se continua sendo íntegro, e foi íntegro até o final, ele sabe que a sua vida não pode terminar dessa forma. Quando você sabe que você não fez nada, e mesmo assim as pessoas lhe acusam de algo que você fez, mas se entre você e Deus você sabe que você não fez nada, Deus trata com quem faz isso com você e trata também com você. Agora, os amigos que outra hora o comia, se deliciava na mesa dele e fazia parte dos banquetes, das festas, das comemorações, agora começam a julgar Jó, começam a apontar para a vida de Jó e dizendo: não pode. Você só pode ter feito alguma coisa para Deus lhe punir dessa forma. Você só pode ter feito algum pecado, alguma coisa para estar passando por essa situação. Mas no capítulo 19. No capítulo 19, porque são 35 capítulos de Deus calado, em silêncio. A pior coisa, como eu falei, não é o sim, e às vezes não, mas sim o silêncio de Deus. Porque o silêncio de Deus, às vezes eu e você podemos aguentar, porque às vezes estamos firmados na rocha que é Jesus Cristo. Mas às vezes aqueles que, segundo, estão ao nosso lado com interesse de alguma coisa, eles vão nos abandonar. Você quer ver os seus amigos, a sua família, os seus parentes lhe abandonar? É no momento em que você está com o seu poder econômico abalado, com a sua estrutura financeira abalada, quando você se encontra em cima de uma cama de hospital, sem ter nada, sem ter recurso, sem ter banquete, sem ter festa, sem ter nada. Aí começam as acusações. Eles agora dizem: ó, alguma coisa você fez, então você trata logo com Deus em pedir perdão. Era isso que eles estavam dizendo. Trata logo em pedir perdão a Deus, Jó, para ver se Deus sara logo essa enfermidade sua, senão você vai morrer. Mas Jó sabia que não tinha feito nada. E Jó não tinha do que pedir perdão a Deus. O que ele tinha, ele já estava fazendo, que era se perguntando a Deus, porque Jó perguntou várias vezes: Senhor, por que isso? Por que me acometesse de uma chaga, de umas feridas? Por que fez eu perder tudo? Porque eu perdi meus filhos, e agora até minha mulher está dizendo: será que vale a pena ser crente? Eu vi meus 10 filhos mortos dentro de casa, agora você está podre, você está fedido, você está cheio de chaga, ainda vale a pena ser crente? Porque era isso que ela estava dizendo.
Quando ela diz abandona esse Deus e morre, ela estava dizendo, ainda adianta ser crente? Olha o que Deus fez. Você perdeu tudo. Você não tem nada, é um fracassado. O seu nome, que outra hora era um nome conhecido em todo o Oriente, do homem mais rico. As provas vão vir, mas a palavra do Salmo diz que é o justo tem memorial na mansão celestial. Glória a Deus. E esse memorial do justo na mansão celestial é que quer dizer que Deus todos os dias lembra de você. Aleluia. Não é só um dia. Para quem é justo, para quem é íntegro na presença de Deus, tem um memorial de Deus nas mansões celestiais com o seu nome, ao qual Deus vê a sua vida. E o justo diz que nada o abala ele. E porque nada o abala ele, como o momento está dizendo aí, nada abala ele, porque ele sabe o Deus que ele serve. Glória a Deus. E ele sabe, como o momento está dizendo aí, que quando a prova vem, porque a notícia ruim, ela chega logo. A notícia ruim, ela trata de chegar logo. Mas esse salmo quer dizer que quando a notícia ruim chega, para quem está na presença de Deus, a notícia ruim chega. Mas ela já vem acompanhado da notícia boa. Glória a Deus. Aleluia. Porque Deus está com o justo. Aleluia. Glória a Deus. Porque Deus tem o seu nome. E esse nome é memoriado todos os dias Glória a Deus. nas mansões celestiais. Sim, meu Deus. Assim como o nome de Jó estava lá. O nome de Jó estava lá, sendo lembrado todos os dias por Deus. O meu nome, o seu nome, Glória a Deus. todos os dias lembrado. Glória a Deus. Não é esquecido. Amém, Jesus. Mas agora a sua mulher que diz outra hora e diz assim, não é bom deixar de ser crente? Hein, Jó? Não adianta ser crente. E ele diz, em outras palavras, ele diz para sua esposa, adianta sim. Glória a Deus. Vamos esperar mais um pouco. Glória a Deus. É o que você tem que fazer. Aleluia. É o que eu tenho que fazer para que Deus possa dar um bom testemunho da minha vida e da sua vida. Glória a Deus. Porque Deus, essa palavra, no capítulo 2, Ele estava dando aqui um bom testemunho do seu servo, Jó. O que Deus quer nessa noite, para mim e para você, é dar um bom testemunho sobre a minha vida e a sua vida.